1 Coríntios, capítulo 5, versículo 1 ao 7, começando no primeiro, diz assim: Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal que nem ainda entre os gentios se nomeia, como é haver quem possua a mulher de seu pai. Estais ensoberbecidos, e nem ao menos vos entristecestes, por não ter dentre vós tirado quem cometeu tal ação. E na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que tal ato praticou, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja este tal entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. E oremos. Pai amado, Deus querido, obrigado pela tua palavra. Abençoe agora a leitura e o estudo. Nos dê ouvidos para ouvir. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos sentar então e nós vamos voltar ao tema que nós começamos na semana passada, que é o tema da disciplina na igreja. Disciplina na igreja. Na semana passada nós vimos o subtema, disciplina na igreja, a seriedade do pecado. Essa semana nós vamos ver disciplina na igreja, a contaminação do pecado. A contaminação do pecado. Eu havia mencionado semana passada que essa questão de disciplina na igreja é um tema um tanto delicado. É um tema que muitas vezes ele é mal entendido, mal praticado, mas é um assunto que a Bíblia deixa claro e é um assunto que a Bíblia nos comanda. A Bíblia, ela nos dá essa ordem e, como nós sabemos, toda e qualquer desobediência ou divergência da palavra de Deus sempre traz consequências. Sempre que a gente sai da palavra de Deus, da doutrina de Deus, o caminho de Deus, sempre vai ter alguma consequência. Tá? Nunca o pecado vai passar em branco. Nunca vai ter o caso que a transgressão vai ficar sem o respaldo, digamos assim, sem as consequências. Isso vale tanto para as nossas vidas particulares, os nossos lares, mas também especialmente na igreja, tá? Que é a casa de Deus, a família de Deus. Então nós temos que ficar bastante atentos em relação a isso. Tá? Não é uma questão de gosto pessoal, não é uma questão de, eu acho, eu penso. Não, a gente tem que fazer o que a Bíblia, o que ela ensina, o que ela manda, o que ela ordena. Então, nós vamos ver aqui essa questão da contaminação do pecado, começando no versículo 1, vendo o seguinte. Primeira coisa que eu quero falar é que havia pecado na igreja. Havia pecado. O versículo 1 fala: geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal que nem ainda entre os gentios se nomeia. Então aqui está falando que havia pecado na igreja, e um pecado tal que nem sequer o mundo ficava chocado, digamos assim. O mundo ficava chocado, escandalizado. Nem no mundo havia esse tipo de coisa. E aqui está falando sobre fornicação, mas a gente pode estender isso para qualquer tipo de pecado. Muitas vezes, o tipo de pecado que existe dentro da igreja, ele excede o pecado que se encontra no mundo. Que é irônico, que é triste. Mas muitas vezes, fornicação é um pecado, mas às vezes tem a questão de fofoca. Às vezes a fofoca está tão grande na igreja que nem no mundo, entre as fofoqueiras, elas ficam impressionadas. Falam, ali sim eles sabem fofocar, ali sim os caras são bons. O mundo fica chocado com o nível de fofoca, o nível de inveja, o nível de traição, o nível de... Enfim, às vezes o pecado está tão prevalente e presente na igreja que até o mundo é deixado para trás nessa área. Então nós temos que entender que havia pecado na igreja. Então nós não devemos ser hipócritas e fingidores e achar que a igreja é um lugar onde não há pecado. Eu estou falando, claro, sobre a igreja batista metropolitana. Não estou falando sobre as demais igrejas, apesar que isso vale para qualquer igreja. Tá? Nós não somos exclusivistas em ser uma igreja que tem, mas qualquer igreja.
Tá? Qualquer igreja vai ter pecado. E quando a gente toma uma posição de que a nossa igreja, seja essa ou qualquer outra, é uma igreja que não tem pecado, que todo mundo aqui é santo, que todo mundo... Aí você entra na hipocrisia, você entra na falsidade, porque a verdade é que havia pecado na igreja de Corinto, e vai haver pecado em todas as igrejas que você vai ter. Eu não estou fazendo apologia ao pecado, não estou defendendo o pecado, não estou dizendo que é pouca coisa e que deve ser tolerado, muito pelo contrário, vocês conhecem a posição da nossa igreja. Agora, a verdade é que havia pecado na igreja de Corinto e há pecado em qualquer igreja. Nós temos que encarar esse fato, porque uma igreja, ela é composta de pessoas e todo mundo são o quê? Pecadores. Eu sou pecador, você é um pecador. Então, se a igreja é composta de pecadores, então, claro que haverá pecado na igreja. Agora, não é por isso que ele deve passar despassado, ele deve passar despercebido, que ele deve ficar não tratado, ignorado, ou todo mundo fazendo vista grossa. Lá em 1 João capítulo 1, versículo 10, diz assim: se dissermos que não pecamos, fazemos-no mentiroso e sua palavra não está em nós. Isso vale também para eu e você, e para a igreja. Tá? Então você pega uma igreja qualquer, e a igreja está com uma conversa de que não, porque aqui não pode ter pecadores aqui dentro. Então vai todo mundo para casa e vão parar por aqui essa farsa. Tá? Então, mais uma vez, não estou fazendo desculpa, não estou fazendo apologia ao pecado, mas para você tratar do pecado, você precisa primeiramente perceber, confessar, digamos assim, que há a possibilidade e que há a presença real do pecado na igreja. E se há a presença de pecado na igreja, então isso pede que haja um tratamento, que a gente aborde essa questão de modo claro, então, para a gente poder combater, evitar e rejeitar o pecado, tá bom? Isso vale, como eu disse, não só em nossas vidas e nos lares, mas também na igreja. Romanos 6, versículo 1, fala assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Então veja bem, a Bíblia fala que há pecado na igreja? Fala, mas ao mesmo tempo, a Bíblia fala, não é só por causa disso que a gente vai deixar a coisa correr solta. Tá? Não vamos dizer, quanto mais pecado melhor, não, nós vamos combater e nós não devemos aturar. Então, a igreja, ela não é uma vitrine, eu já falei isso várias vezes, a igreja não é uma vitrine, e muitas igrejas, infelizmente, são igrejas, entre aspas, como se fosse uma igreja que é uma vitrine, é como se fosse uma mostra de pessoas perfeitas, maravilhosas e santas, que todo mundo vai lá para ficar igual uns pavões, desfilando para cima e para baixo, dizendo que um é mais santo do que o outro. Tá? Isso não deve ocorrer, não deve ser assim, porque não é, a igreja está mais para hospital do que para vitrine. Tá? Agora também nós não devemos pintar, tá? Como Jesus acusou os fariseus de serem sepulcros caiados, pintar por fora e deixar aquela imundícia dentro, né? Mateus 23, 27, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e toda a imundícia. Tem muita igreja que é assim, por fora tem aquela aparência que todo mundo aqui é para lá de santo, todo mundo aqui já está com 2 asinhas atrás, só falta subir, de tão santo que são. Por fora, mas por dentro é toda espécie de imundícia, por dentro é toda espécie de pecado, toda espécie de torpeza acontecendo, mas ninguém trata. Por quê? Porque se tratar, vai se admitir a presença do pecado. E nós não temos pecado, então nós não tratamos o pecado, porque não tem pecado. Então, a primeira coisa a admitir é admitir e reconhecer que sim, há pecado. E se há pecado, tem que ser tratado. E é isso que estamos vendo aqui. Disciplina na igreja. Como fazer para tratar desse assunto. Não existe pecadinho. Porque todo pecado traz consequência. O que difere são as consequências. Tem pecado que vai trazer uma consequência menor. Tem pecado que vai trazer uma consequência maior. Mas todo pecado traz consequência. E todo pecado pequeno nos leva a um pecado maior, porque o pecado ele sempre vai querer crescer, expandir, multiplicar. Tá? Então, nós não devemos criar uma categoria de pecadinho. E, bom, esses pecadinhos a gente deixa para lá. Não, nós devemos abordar e tratar tudo. Então, olha comigo no versículo 2. E eu quero falar aqui o seguinte. 2. Estais ensoberbecidos, e nem ao menos vos entristecestes, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Então a primeira coisa é que havia pecado na igreja. Ok, estabelecemos isso, havia pecado na igreja. A segunda coisa é que esse pecado gerou outro pecado.
E aí que está o problema com o pecado. O pecado ele cresce, ele se multiplica, ele expande. Então havia pecado na igreja, havia. Esse pecado específico que estamos tratando aqui é o pecado de fornicação. Tá? Como nós lemos aqui no versículo 1, geralmente se ouve entre vós que há entre vós fornicação, fornicação tal que ainda entre gentios não se nomeia. Então, era fornicação. Mas, como disse, fornicação não é o único pecado. Qualquer pecado. Então, havia pecado? Havia. Esse pecado, por sua vez, gerou outro pecado. Por que esse pecado gerou outro pecado? Porque esse pecado não foi cortado na raiz, não foi tratado, não foi abordado, não foi lidado, aí foi deixado quieto. A gente lê aqui que eles não ficaram tristes, não ficaram chocados, o mundo ficou chocado, eles não. Eles aceitaram aquela situação e, como consequência de não reconhecer que havia pecado na igreja, aquele pecado gerou outro pecado, que é o pecado do orgulho. Pecado do orgulho. Se tivesse tratado o primeiro pecado corretamente, não haveria o segundo pecado. Versículo 2, estáis ensoberbecidos. Por que estáis ensoberbecidos? Porque no versículo anterior falava justamente o quê? Que há pecado na igreja, pecado este que nem o mundo aceita, e vocês não estão tristes, vocês estão ensoberbecidos, vocês estão orgulhosos, vocês estão com orgulho no coração. Por quê? Porque vocês não trataram daquele problema. Então o pecado havia contaminado a igreja, e essa contaminação vai trazer outros pecados, porque pecado gera pecado. Um pecadinho vai gerar um pecado maior, vai gerar um pecado diferente, e o pecado é como uma bola de neve. Tá? Aquela pessoa, por exemplo, quem rouba um alfinete, não vai passar o resto da vida roubando alfinete. O problema não é o alfinete, o problema é o roubo, o pecado do roubo, do furto. Porque quem rouba um alfinete, amanhã vai querer roubar algo maior, e a coisa vai embora, até está roubando o carro, assaltando o ônibus, assaltando o banco, sequestrando, a coisa vai embora. Não para no roubo do alfinete, porque o problema não é o alfinete. Ah, pastor, o que tem um alfinete? O problema não é o alfinete. O problema é o roubo. E para ser roubo, pode ser um alfinete, pode ser um banco. Não tem diferença. Pode ser o sequestro seguido de extorsão, pode ser um chiclete que pegou na loja. Roubo é roubo. E o roubo sempre cresce. Hoje o Brasil está passando por esse escândalo, todo dia um escândalo novo que está descobrindo que roubou, que não roubou, que fez, que não fez. Diga uma coisa, você acha que essas pessoas que roubaram bilhões, você acha que elas começaram roubando bilhões? Não, eles começaram roubando bobagem. E começaram roubando antes de entrarem para a vida pública. Eu não sei, mas eu te garanto que eles não começaram a roubar enormes quantidades. Você começa pequeno. Você começa pequeno. Todo grande pecado começa com um pecado pequeno e daí ele cresce. Ele cresce. Aquela pessoa que bate na esposa, ela não começou a bater na esposa a primeira pessoa que bateu. Não. Aquela pessoa já batia nos irmãos, geralmente o irmão menor, o coleguinha na igreja, ele fazia um bullying. Ou seja, sempre começa com outra coisa. Antes de bater em alguém, ele chutava um gato. Amarrava fogos na cauda de um cachorro, por exemplo. Então, aí começa pequeno e daí vai embora, porque o pecado contamina. O pecado contamina. E nós temos que ter muito cuidado com isso. Tá? E aqui no caso é um pecado que foi pecado de orgulho. E quando o pecado ele abre a porta para outros pecados entrarem na vida da gente e outras áreas serem contaminadas também. Nunca fica só necessariamente naquela área. Então, como eu falei na introdução, a gente não contém, a gente não controla, a gente não doma, não domestica o pecado. Eu e você, nós não temos a capacidade de controlar o pecado. O pecado, por sua vez, tem sim o poder de nos controlar. Ou a gente mata o pecado, ou o pecado nos controla. O grande erro do crente é querer controlar o pecado. Não, o pecado não vai ser controlado. A única coisa que você faz com o pecado, que você pode fazer para vencer, é matá-lo, crucificá-lo. É como uma cobra. Você tem uma cobra venenosa aqui na sala, o que você faz? Ah, eu já sei, eu vou jogar comida para ficar naquele canto do quarto. Não, já sei, ela vem para cá, eu vou fugir do pecado. Não fuja do pecado. Não fuja do pecado. A Bíblia fala o quê? Sujeitai-vos a Deus e o quê?
Sujeitai-vos a Deus e Ele vos exaltará. Aí fala que devemos resistir o diabo. Aí quem foge? Ele. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então a gente tem que resistir, matar. Não fugir do pecado. Temos que evitar o pecado. Temos que matar o pecado, erradicar o pecado, matar a carne, crucificar a carne. Como? Todo dia. Paulo falou, todo dia eu morro. Todo dia Paulo se crucificava. Não literalmente, é claro, mas todo dia nós temos que começar o dia dizendo não à carne. E a cada momento dizer não. Porque a gente vai controlar, domesticar, domar, não vai, você não vai. O pecado ninguém controla. Agora, o pecado controla a gente. Tá? Então, daí a seriedade do pecado que nós vimos semana passada e também a contaminação do pecado. Tá? Quem rouba pouco, rouba muito. Quem mente pouco, vai mentir muito. Quem não controla um apetite, vai ter uma predisposição a não controlar um outro apetite também. Tá? E para apetite eu quero falar qualquer coisa, não só a questão de comida e bebida, mas qualquer coisa. Tá? Uma coisa, um apetite que aqui posso falar, por exemplo, tem muita gente que tudo que vê, vai na vitrine, o que vê, quer. Não tem dinheiro, mas está com o cartão estourado, mas eu tenho que ter aquilo. Sabe que aquilo é uma falta de controle. Né? Você não pode dizer tudo que você quer, eu quero. Você tem que dizer não também. Isso é um apetite, é uma coisa que você quer, que você deseja. Então nós temos que aprender a controlar. Quais foram aqui os sinais de orgulho? Tá? Isso aqui é muito importante. Quais foram os sinais de orgulho que Paulo menciona aqui na carta? Né? Estáis ensoberbecidos e nem ao menos vos entristeceis. Um sinal de orgulho, que a gente pode identificar orgulho, é não sentir tristeza ou arrependimento pelo pecado. Se a gente peca e a gente não tem um contristamento, arrependimento, nós não ficamos tristes pelo pecado, isso é um sinal de orgulho. Sinal de orgulho. Essa falta de arrependimento, de tristeza. Paulo falou, nem ao menos vos entristeceis. Ele falou, nem isso. Vocês nem ficaram tristes, vocês nem ficaram contristados. Então, quando há pecado na vida da gente, e aquele pecado nos entristece, é chato, mas é um excelente sinal. É um excelente sinal. O grande problema do crente é quando ele peca e aquilo para ele tanto faz como tanto fez, aquilo para mim não me afeta em nada, eu estou feliz da vida, se eu fiz, não fiz, problema meu. Quando essa é a atitude, quando essa é a realidade, isso é um péssimo sinal. Por quê? Pode significar uma de duas coisas. Ou aquela pessoa não é crente de coisa nenhuma. Por quê? Porque o Espírito Santo não habita aqui. A Bíblia fala, não entristeceis o Espírito Santo. Por quê? Porque quando o Espírito Santo que habita em você está triste, você vai ficar triste. Porque o Espírito Santo está dentro de você. Ele faz parte de você. Ele vivificou a sua parte espiritual. Então, se ele está triste, você deve ficar triste. Então, se você não é entristecido pelo pecado que entristeceu o Espírito Santo, a grande pergunta é, o Espírito Santo está presente na sua vida? Ou seja, você é salvo? Porque se você não é salvo, você pode pecar e, para mim, tanto faz como tanto fez. Então, uma opção é essa. Pecou e não tem entristecimento, como o seu pecado, e também os pecados, assim, na sua família, na sua igreja, deve entristecer a gente. Tá? A outra possibilidade é que você está tão duro de coração, você está tão carnal, o Espírito Santo já está entristecido, e você disse não só ele está entristecido, ele está extinguido. A Bíblia fala também, não extingueis, que quer dizer, não apague. O Espírito Santo está tão faminto, porque você não alimenta ele com a palavra de Deus, com pregação, com serviço a Deus. O Espírito Santo está tão triste e apagado e extinguido na sua vida, que você mal ouve a voz dele. Quando o Espírito está forte e você peca, ele vai lá e faz assim, dá-lhe um cascudo que você fala, toim. Agora, quando ele está triste e apagado, o Espírito Santo faz assim, ei, fulano, está tão fraquinho, que ele mal consegue dar um tapinha em você. Aí você mal sente a sua presença, porque ele está tão apagado, tão entristecido, tão fraco, tão esfomeado. Porque você não dá atenção, você não alimenta ele, você não faz nada, o Espírito Santo está aí, estou fazendo uma comparação aqui, mas ele está lá longe. Agora, quando ele está forte, ele dá-lhe um cascudo. Você não tem como ignorar. Aquele contristamento vem porque ele está forte.
Ah, pastor, no meu caso é o segundo. Bom, eu espero que se for o caso, seja de fato, porque na hora da morte, aí não adianta mais. Na hora que você morrer, ou na hora que Jesus voltar, e você perceber que você não foi levado, você desceu para o inferno, aí não adianta falar, opa, eu estava enganado. Aí é tarde demais, aí não tem mais jeito. Não tem para onde correr, não tem mais conversa, não tem como argumentar, acabou a chance. Tá? Mas esse é um dos sinais do orgulho. Número 1, você não sente arrependimento ou tristeza. E a outra coisa que é um sinal do orgulho, você não faz nada a respeito do pecado. Isso é outro sinal claro de orgulho na vida do crente e na vida de uma igreja, porque a igreja é composta de crentes. Quando há pecado na sua vida, mas você não faz absolutamente nada para tratar do assunto, assim como lá em Coríntios. Fala o que é aqui que nós lemos aqui? Nem ao menos vos entristecestes, né, que fala aqui no versículo 2, por não ter dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Ou seja, vocês não fizeram nada a respeito. Vocês não entristeceram-se. E 2, vocês fizeram absolutamente nada. Vocês não fizeram nada. Passou em branco, do jeito que estava, ficou, não fizeram nada. É outro sinal. Quando em nossa vida pessoal da igreja existe o pecado e a gente não faz nada a respeito, é sinal de orgulho. E o orgulho é um sinal, falta de entristecimento é um sinal do orgulho, e falta de tomar uma atitude, falta de tomar uma providência é orgulho. É orgulho, isso não é bom. Então vamos lá. Então nós temos, primeira coisa, havia pecado na igreja. Nós temos que entender isso, identificar, reconhecer. Primeira coisa, aquele pecado gerou outro pecado, o pecado de orgulho. E o pecado de orgulho gerou mais um outro pecado. Veja como eu falei, o pecado sempre se multiplica. Qual foi outro pecado? Versículo 6. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Essa segunda parte do versículo 6 está falando justamente o que eu disse sobre a multiplicação do pecado. Ele falou assim, não sabeis que um pouco de fermento levará toda a massa? Um pouco de pecado vai multiplicar. Aquela massa que era desse tamanho, você bota fermento, ela vai fazer o quê? Vai ficar grandona. Mesma coisa, você deixa um pouquinho de pecado, o pecado vai crescer. E aqui o pecado que veio do orgulho é a jactância. Pastor, o que é jactância? Jactância no dicionário diz o seguinte: é a atitude de alguém que se manifesta, arrogância e tem alta opinião de si mesmo. Outra definição: vaidade, orgulho, pretensão de bravura ou altos méritos de quem conta bravata, fanfarrice. Sabe o que se tornou isso aqui na igreja? Virou fanfarrice. Não só não se entristeceram, não só não tomaram atitude, não só tinham orgulho, aquilo virou chacota. Aquilo virou coisa de contar vantagem. Aquilo virou coisa de ha. Aquilo ficou coisa, diz aqui, de bravura. Na sua igreja tem o quê? Fornicação? Pois na minha igreja tem fornicação tal, que nem no gentil se nomeia. Estava assim, estavam contando vantagem, como se fosse coisa boa. O orgulho, jactância é uma espécie de orgulho, mas é diferente de orgulho, mas é uma espécie de orgulho. É um orgulho que você fica alegre, você celebra, você tem orgulho do orgulho. Você tem orgulho do pecado. Jactância. Você vê aquilo não com a seriedade que deveria ver, mas você vê aquilo com uma certa graça, digamos assim. Tá? É uma atitude de piada e brincadeira. Isso que é jactância. E tipo de frases e palavras que saem da boca de alguém que tem jactância, você fala, olha, isso é pecado. Aí vem a resposta, mas todo mundo faz isso hoje em dia. Hoje em dia é normal. Pronto, esse tipo de coisa. Não há um arrependimento, você justifica com uma espécie de, todo mundo faz. Estamos no século 20. Mas eu quero fazer isso. Mas ninguém vai me pegar. Mas pronto, é essa atitude. Essa atitude de brincadeira, essa falta de seriedade, essa falta de hombridade, essa falta de tratar do assunto.
e ficar dando umas desculpas erradas. Me diga uma coisa, quem realmente, se você aplicar isso, está todo mundo fazendo, então é certo? É uma lógica que não tem lógica. Só porque está todo mundo fazendo, ou só porque muita gente faz, não quer dizer que é certo ou deixou de ser errado. E a pessoa que está falando isso sabe disso, mas está falando isso com o quê? Com jactância. É uma espécie de um orgulho, de chacota, de fanfarrice, de piada, de ha-ha-ha. Essa é a atitude. Essa é a atitude. Que veio do orgulho, que veio do pecado, porque o pecado, ele sempre vai se multiplicar. E se não houver o tratamento adequado dentro da igreja, dentro dos padrões bíblicos, o que vai acontecer é que isso vai crescer e vai contaminar sempre mais. Tá? Resumindo, o versículo 7 nos diz que eles estavam contaminados. O versículo 7. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Aqui está dizendo para eles, alimpai-vos, ou seja, se limpem. Por que você mandaria alguém se limpar? Porque ele está sujo. Tá? Se alguém está igual o Gabriel ali, todo cheirosinho, limpinho, por que eu vou mandar ele se limpar? Agora, se alguém está igual o Zidane, imundo, sujo, não, estou brincando. Tá? Mas se alguém está limpo, você não tem para que mandar a pessoa se limpar. Você manda a pessoa se limpar porque eles não estavam limpos, eles estavam o quê? Contaminados. E no versículo anterior ele fala, um pouco de fermento leveda toda a massa. Vocês deixaram entrar esse pecado, que não era pequeno pecado. E tem mais, eu te garanto que o homem, a tal pessoa que fazia isso, não foi a primeira vez que ele cometia fornicação. Chegou ao ponto que ele estava cometendo fornicação com a mulher do pai. Não era a mãe dele, mas era a mulher do pai, sua madrasta. Olha ao ponto que chegou. Mas eu te garanto, ele não começou com isso. Ele não começou a sua carreira de fornicador com a esposa do pai. Não. Começou bem para o outro lado. É como eu falei, quem está roubando banco, assaltando banco, ele não começou a sua carreira assaltando banco. Ele começou roubando, sabe o quê? Um chiclete da lojinha ali, quando o dono não estava olhando, ele foi lá e pegou um chiclete e saiu feliz da vida. Em vez de contristecer ele falou, é só um chiclete, é só uma bala, é só um confeito, vale 50 centavos, grande coisa. Mas dali ele vai aumentando, quando está assaltando banco, está assaltando, roubando casa, está fazendo... Por quê? Porque ele começou pequeno. Aquela pessoa que mente na frente de um juiz, sem querer fazer referência às atuais circunstâncias do país, aquela pessoa que mente na frente do juiz, não contou a primeira mentira na frente do juiz não, gente. Ela já vem mentindo, mentia para a mãe, para o pai, para o irmão, para o vizinho, para o colega, para a professora, saia mentindo pelo mundo afora. Aí a mentira cresce, cria raiz, dá fruto, se multiplica. Tá? Então eles estavam contaminados. Ele falou aqui, alimpai-vos, porque vocês estão sujos. Note que era uma ordem, não era uma sugestão. Essa chuva toda que temos, você chega da rua com o sapato cheio de lama, entra em casa, sua mãe acabou, ou sua esposa acabou de lavar, passar pano na casa, está limpo, você entra lá com o sapato cheio de lama, ela não vai dizer, meu bem, posso dar uma sugestão? Daria você, por favor, se não fosse muito trabalho, tirar o sapato. Não, ela vai pegar a vassoura, aí não sei se ele vai quebrar a vassoura na sua cabeça primeiro, depois falar, agora limpe, e tire o sapato. Não estou pedindo, sugerindo, tire o sapato, eu acabei de limpar o chão. Tá? Deus aqui não está sugerindo. Ele está dizendo, alimpai-vos. É uma ordem. É um comando. Ele não está pedindo, sugerindo. Então, nós devemos ser uma nova massa. Sem o quê? Sem fermento. Sem fermento. Por quê? Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. O porquê de tudo isso? Porque Jesus morreu por nós. É que eu não tenho coragem de fazer isso. Gente, Jesus teve a coragem, a hombridez, a hombridade. Ele foi homem o bastante para ir para a cruz morrer por mim e por você. A gente não quer alimpai-vos. A gente não quer tratar do problema. A gente não quer porque, vai me chatear, vai me incomodar, porque eu gosto. Ainda bem que essa não foi a atitude de Cristo. Alimpai-vos. Primeiramente, em nossas vidas, nós temos que entender
que existe pecado em nossas vidas, precisamos identificar e tratar, tirar aquele pecado, ou ele vai crescer e vai tomar conta e vai nos dominar. E vai nos destruir. Vai nos destruir. Você vê, mais uma vez, esse pessoal aí que roubou. Um tem uma ilha de não sei quanto, outro roubou não sei quantos bilhões para cá, o outro é triplex, é sítio, é fazenda, é gado, é não sei o que mais. Diga uma coisa, o dono disso tudo, eles estão desfrutando do que roubaram? Tem bilhões e bilhões, não pode mexer nos bilhões, porque está todo mundo de olho. Não pode desfrutar a tal ilha que eles compraram com dinheiro roubado, porque se aparecer, vai dar muita bandeira. Então está lá, está tudo escondido, não pode desfrutar do roubo, do pecado. Qualquer momento podem ser presos. Você acha que compensa? Gente, te garanto que um tempo atrás estava uma maravilha. Mas o pecado sempre vem à tona. O pecado sempre é descoberto. Jesus falou que não há nada encoberto que não venha a ser descoberto. Tudo vai vir à tona, mais cedo ou mais tarde, tudo vai vir à tona. Como eu sempre falo, no começo o pecado é bom, no começo é tudo festa, é tudo coxinha, bolo, brigadeiro, é tudo uma maravilha. É um engano do pecado. Mas quando o pecado se consolida e se enraiza na sua vida, aí começa a festa do pecado, que é a destruição da sua vida. E ele sai destruindo tudo. Então nós temos que fazer isso, primeiramente com nós, individualmente. Em segundo plano, nós temos que fazer isso também na igreja. Na igreja. Agora é claro, a gente só pode tratar do pecado que a gente sabe. Eu sei dos meus pecados e você sabe dos seus pecados. Agora, eu não posso sair por aí e ficar vigiando a vida de um e a vida de outro. Tá? Isso que não é polícia. Agora, quando vem à tona, ou seja, quando Deus mostra, e Deus mostra, tem que ser tratado. Aqui no caso, era público e notório e conhecido que havia esse pecado no meio deles e ninguém fez nada. Tá? Não é para eu sair aqui interrogando e questionando e colocando espião e câmeras e detetives para ver o que todo mundo está fazendo aqui. Não. Deus mostra. Eu podia contar caso, mais caso, mais casos, mais casos aqui na Igreja Batista Metropolitana, onde Deus é minha testemunha, eu não fui atrás, eu não saí perguntando, eu não investiguei, mas sempre vem à tona. Por que você acha que Deus traz isso à tona? Para ser tratado. Para o bem da igreja e para o bem daquela pessoa. Porque se aquela pessoa se submeter e responder e reagir corretamente à disciplina da igreja, ela pode ser resgatada e restaurada. E isso é para que serve disciplina. Não é para destruir ou castigar, é para resgatar uma situação. Então a pior coisa que a gente pode fazer na igreja é encobrir. E já houve casos aqui de pessoas que sabiam de certas coisas, mas escolheram ficar quietinhas. Sabe o que aconteceu? A pessoa que eles sabiam que tinha aquele problema, o problema que ele não levou, e não é para sair contando para todo mundo pela internet, não, você vai para a pessoa que possa resolver, provavelmente o pastor ou uma coisa assim. Como aquela pessoa não trouxe o problema à tona, aquele problema dessa outra pessoa cresceu, se agravou, ficou pior, e vai vir à tona, do mesmo jeito. Só que vai vir muito pior, muito mais sério, muitas vezes sem mais solução, ou solução fácil, ou menos difícil. E aquela pessoa que não trouxe atenção, ela também vai ter responsabilidade. Tá? Porque Deus escolheu mostrar para você o que estava acontecendo. E você deveria ter levado aquilo para alguém responsável. Deus lhe confiou com aquilo e você não fez nada a respeito. Então você também vai responder por aquilo. Tá? Agora, com isso não é para a gente ficar também assim, todo mundo sendo cagueta. Não. A ordem é o quê? A Bíblia fala, se um irmão pecou na igreja, você vai para ele. Sem envolver
Ninguém. Nós vamos ver isso depois direitinho, mas quando você sabe de alguma coisa, eu sei uma coisa que o Zidane está fazendo, veio ao meu conhecimento, eu vi ele, eu estava na rua, eu vi ele ali, ele estava vendendo drogas ali na esquina, por exemplo. A primeira coisa que eu faço não é ir para a igreja. A primeira coisa que eu faço não é ir para todo mundo, não. A primeira coisa que eu faço, sabe o que é? É ir para o Zidane. Eu falei, Zidane, eu vi você ali fazendo assim, 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 que é isso? Não foi, parecia, não foi não, não foi não, tá, tudo bem. Não foi, mas sabe o que é? Porque, não, irmão, vamos resolver, não vamos fazer. Aí você tenta ganhar o irmão. Se você não conseguir, a Bíblia fala, então leve um outro irmão. Aí você leva o pastor, ou os pais, ou enfim, um outro irmão de confiança espiritual, tenta resolver. A ordem é essa. Agora, se você nem foi, já está errado, devia ter ido. Ah, mas se eu for, ele vai deixar de ser meu amigo. Grande amigo você tem, está vendendo drogas nas esquinas e você não pode ter a liberdade de chegar para o seu amigo e falar, rapaz, está errado. Se esse é o caso, a melhor coisa que você faz é cortar essa amizade, para começar. Mas o primeiro ponto é você vai, você tenta falar, você mostra, você é usado. Deus mostrou para você, porque Deus quer usar você. Talvez você seria a melhor pessoa para tentar resgatar aquele irmão. Mas não, eu nem vou falar com ele e nem vou falar para ninguém. Eu vou deixar esse trem rolar. Não é comigo, não é nada a ver comigo. Aquele seu amigo, entre aspas, que você não está sendo amigo para ele coisa nenhuma, vai se encrencar cada vez mais. E Deus vai usar outra forma, outra pessoa para trazer aquilo à tona. Aí vai estar os dois encrencados com Deus. E aquele amigo que estava com problema, vai estar com um problema muito pior. Porque agora não só está vendendo drogas, ele está endividado com os traficantes. Está sendo procurado para ser morto pelos traficantes. Não está pior a situação? Pois é, gente, o pecado cresce. Então o primeiro passo é esse. O primeiro passo é a gente tomar uma atitude, reconhecer que tem pecado e tratar. Se não tratar, vai criar orgulho, vai criar jactância. Você vai ver aquilo como uma coisa de vai ser uma grande brincadeira. Você não vai ver aquilo com a seriedade que lhe é devida. E você estará deixando a contaminação crescer na igreja do pastor Roberto? Não, na igreja do Deus vivo. Na igreja do Deus vivo. E vem quem vai tomar providências? Não sou eu, é o dono da igreja, é Jesus Cristo. Você vai ter que se entender com Ele e é Ele que vai vir atrás de você, não eu. É Ele que vai tomar providências. Que outra grande verdade sobre disciplina na igreja é essa. A disciplina na igreja, quem faz é Deus. Foi que nós lemos aqui no versículo 3. Eu, na verdade, ainda que ausente do corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou, ou seja, essa pessoa que fez isso, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, junto a voz do meu espírito, pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja só, é tudo através de Cristo, certo? Seja este tal entregue a Satanás para destruição da carne. Quem estará disciplinando esse tal? Satanás. Por ordem de quem? De Cristo. É Cristo que está falando, entrega ele a Satanás. Veja bem, não fala, entregue ele ao pastor, entregue ele ao comitê de disciplina. Tem igreja que tem comitê de disciplina, entrega a Satanás. Entrega a Satanás. Para quê? Para destruição, fala aqui, da carne, para que o espírito seja salvo. Ou seja, está falando sobre alguém que era de fato salvo. Mas a carne, este corpo, esta vida, ia cair na mão do diabo, ia fazer assim, ó. O diabo ia pegar, fazer isso aqui, ó, com a vida da pessoa. Ia torcer de um lado, torcer do outro, arrancar, quebrar, bater. Para quê? Para ele aprender. Ou seja, quem ia disciplinar? É o pastor? Não. Era a igreja? Não, não é a igreja. Porque essa igreja não é minha, essa igreja é do Senhor Jesus Cristo. Ele que vai exercer disciplina. Ele fala assim, não tenha comunhão com esse. Não tenha comunhão com a pessoa que faz isso. Tá? Nós temos que agir, fazer a nossa parte e Deus faz a parte dele. Agora, se a gente não faz a nossa parte, aí Deus não vai fazer a parte dele. E a contaminação continua, se alastra e piora para todo mundo, para a pessoa e para a igreja.
E aumenta o orgulho, aumenta a jactância, aumenta o pecado e vira uma bola de neve. O fermento sai fermentando. Amém? Vamos encerrar por aqui. Semana que vem voltaremos e veremos mais algumas verdades sobre disciplina na igreja. E oremos. Pai amado, Deus querido, obrigado pela tua palavra.